Mostra sua UFMG. Oi, gente! Começa agora o videocast da Mostra Sua UFMG, uma oportunidade para você conhecer um pouco mais sobre os 91 cursos da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Olivia Rezende, vou me audiodescrever, sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, curtos, na altura do ombro, estou usando uma blusa clara, uso óculos também. E aqui com a gente hoje para a nossa conversa, 2 cursos da universidade. Estamos recebendo aqui a professora Luciene Mota, que vai falar para a gente sobre o curso superior de Tecnologia em Radiologia. Obrigada pela presença, professora. Por favor, pode fazer sua descrição. Sim, eu sou mulher branca, também um cabelo curto, na altura dos ombros, castanho avermelhado, e também estou usando uma blusa clara, assim como a Olivia. Obrigada, professora. E a professora Juliana Barra, né, que é do curso de Medicina. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Eu também sou uma mulher branca, cabelos pretos, escuros, e estou usando uma blusa azul. Excelente. E também, para deixar nossa conversa mais acessível, estão aqui os intérpretes de Libras, a Fabiana e o Paulo. Então, para começar a nossa conversa, né, vamos conhecer um pouco mais sobre as características gerais de cada um dos 2 cursos que estão lotados na Faculdade de Medicina, né? O curso de Medicina é ofertado em período integral, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o curso superior de Tecnologia em Radiologia, que é um curso noturno. Isso. Não é isso, professora? Isso. Então, vamos começar falando sobre esse curso superior de Tecnologia em Radiologia, que tem esse nome grande. Professora, fala para a gente, então, sobre as possibilidades de formação que o curso oferece. Sim, é um curso de graduação, né? Eles se formam em tecnólogo em radiologia. Assim, o mais conhecido é realmente no setor, nas clínicas, né, com diagnóstico por imagem, realizando a aquisição das imagens, processamento das imagens, o controle de qualidade dos equipamentos. Isso é o carro-chefe mesmo, talvez o mais conhecido, né, da atuação do tecnólogo, mas tem também a área industrial, onde eles podem atuar, por exemplo, averiguando grandes tubulações, para ver se tem alguma fissura, irradiação de alimentos, esterilização de materiais médico-hospitalares, restauração de obras de arte. E tem também a parte, eles podem atuar também como dosimetrista, que é uma atuação bem recente do tecnólogo, e é um profissional que atua junto com o físico médico no planejamento do tratamento radioterápico, e também podem atuar na parte acadêmica, né, com mestrado, doutorado, virarem docentes. Então, é um profissional com bastante opções de atuação. Envolveu radiação ionizante, o tecnólogo tem seu lugarzinho ali que pode, sim, atuar na área de segurança também, nos aeroportos, nas alfândegas, né, operando equipamento de raio-x para averiguar mercadorias, averiguar também, né, os passageiros, sistemas prisionais, onde tem também o raio-x, né, para averiguar quem está entrando. Então, tem uma gama de atuação bem ampla. E aí, qual o perfil assim, do estudante que geralmente ingressa nesse curso? É bem heterogêneo. Assim, no início do curso, a gente tinha alunos de 18 até alunos de 60 anos que procuravam o curso, e a gente acreditava que isso era muito por ser um curso noturno, e eram pessoas que trabalhavam durante o dia, então procuravam o curso por ser noturno, por ter a possibilidade de cursar, né, um curso de graduação na universidade. Mas hoje tem mudado, assim, a gente tem observado os estudantes já saindo direto do ensino médio e optarem pelo curso. A gente acredita que por ser um curso tecnológico mesmo, que é uma formação mais rápida, né, do que os outros cursos, e também pela inserção no mercado de trabalho, por ser tecnológico, ele é mais voltado, né, para o mercado de trabalho mesmo. Então, ainda é um pouco heterogêneo, mas está cada vez mais nesse sentido, assim, sabe, de procurarem pelo curso por ser tecnológico. Ótimo. Agora vamos conversar um pouquinho também com a professora Juliana. Queria que a senhora falasse para a gente também sobre, né, o curso de medicina, qual que é essa formação que a UFMG oferece para esse estudante que ingressa nesse curso. Então, o objetivo da formação do curso de medicina, né, da UFMG é formar médicos generalistas,
que vão atuar junto ao Sistema Único de Saúde ou sistemas privados ou suplementares. Mas ele se forma um médico generalista nas principais cadeiras, né? Cirurgia, pediatria, ginecologia, clínica médica e medicina da saúde e comunidade, né? Medicina preventiva. Então, o curso da UFMG tem como característica um aprendizado baseado na prática, né? Aprendendo fazendo, né? E desde o início ele vai ser inserido nesse Sistema Único de Saúde, no sistema público no Brasil, tá? Durante toda a sua formação. O nosso curso tem mais de 111 anos e até o ano passado foram formados mais de 20 mil médicos generalistas. Ótimo. E é um curso, igual eu falei no começo, integral, né? Então tem uma carga horária um pouco pesada. Não, mas é extensa, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa carga horária, a importância dessa carga horária também para essa formação, para esse ingresso do estudante depois nesse mercado, para atuar, né, igual você falou, no sistema de saúde. Então, falasse um pouco sobre que tipo de dedicação que o estudante vai ter que ter ao longo desse período de formação. O que a gente percebe que assim, as gerações mudaram, né? A gente consegue entender as limitações, né? Mas o aluno ele precisa superar suas limitações e vai ser auxiliado, né? Pensando em trabalho colaborativo ao final do curso, mas o que a gente espera é a formação de um médico, né, comprometido com a população, que tenha responsabilidade social, né, acima de tudo, porque os desafios são muitos. O curso ele não pode ficar estagnado, né? A gente viu uma pandemia há pouco tempo e a gente teve que se superar. Então, problemas infecciosos novos, né, riscos infecciosos, ambientais, comportamentais vão aparecer. A nossa população está ficando mais velha e as doenças crônicas também vão aumentar. Então, esse aluno ele vai ter uma carga horária extensa, né? Isso é um fator limitante em algumas situações para dividir com algum trabalho, né, que ele já possua, né, ou venha a possuir, porque o número de horas, né, durante todo o curso é muito, muito extenso. Então, ele precisa realmente estar comprometido e integrado a todo momento, né, para isso não impactar na sua formação final. Então, esse é um fator limitante, né? A nossa carga horária é integral, inclusive com algumas atividades, são poucas, mas algumas atividades aos sábados. Então, realmente, os alunos precisam ficar atentos em relação a isso. E, Luciene, muitos estudantes escolhem o curso de acordo com a familiaridade que eles já têm no ensino médio, de repente, com algumas disciplinas. Para a gente pensando em o curso superior de tecnologia em radiologia, quais são as habilidades que esse estudante vai precisar desenvolver ao longo do curso, né? Em quais disciplinas, em quais áreas? Sim. O curso, ele abrange algumas áreas, não só a parte de exatas, porque envolveu radiação, vai ter que ter física, tem cálculos, não tem jeito, né? Para entender a interação da radiação com a matéria, para entender sobre a química, né? A gente tem que ter um pouco para entender os átomos, a estrutura do átomo, de onde vem a radioatividade, mas também por envolver os exames, né, de diagnóstico por imagem, tomografia, ressonância, o aluno também tem que entender da parte anatômica, tem que entender de fisiologia, patologia. Então, é um curso multiprofissional, na verdade, sabe? Tem que ter essas duas habilidades, tanto na parte de exatas como também na área da saúde, das biológicas.
Ah, excelente. E agora a gente vai colocar na nossa TV algumas imagens que é para vocês conhecerem um pouco mais, assim, alguns espaços da universidade, para a gente também poder falar sobre alguns tipos de vivências, né, que os novos estudantes vão ter quando ingressarem na UFMG. Aqui agora a gente tem uma imagem aérea, né? A gente vê um complexo de prédios. Queria que a professora Juliana falasse para a gente que prédios são esses, onde é que eles estão localizados, para a gente situar o estudante assim, de onde é que ele vai estudar quando ele ingressar, né? Então, essa imagem mostra esse prédio mais alto, em verde, que é o prédio principal da Faculdade de Medicina, mas também de outros cursos, né, como o da radiologia, e a entrada principal, onde a gente tem algumas salas, né? Essa é a porta principal da faculdade, né? E, além disso, além desses prédios, esse campus, né, que é um campus que fica na Avenida Alfredo Balena, ao lado do Hospital João 23, ele ainda tem alguns outros prédios menores que fazem parte do hospital, né, também das clínicas, que são os ambulatórios de pediatria, doenças infecciosas, ginecologia, geriatria, dermatologia. O prédio antigo, que é o Borges da Costa, né, que é patrimônio, né, que também vai abranger, né, principalmente a parte da endócrino e da oncologia, e tudo isso vai fazer um complexo desse campus juntamente com a faculdade de enfermagem, que fica onde estão essas árvores, fica atrás, não dá para ver a faculdade, que ela é um pouquinho baixinha, ela é baixinha. Acho que é aquele bloco lá atrás, né, que tem um pouco de amarelo. Não, ela está atrás do prédio verde aqui. Ela está tampada, a faculdade de enfermagem está tampada. E para o outro lado, que não está dando para ver, o hospital das clínicas, né? Pode parecer às vezes confuso, né? A estrutura é uma estrutura como um labirinto, mas assim, rapidamente os alunos já estão inseridos, né? E circulam normalmente, né? Antes das árvores, a gente tem também a biblioteca e o diretório acadêmico, com embaixo o restaurante universitário. E fala para a gente assim, qual a importância, porque a gente tem o campus Pampulha, que é o campus, né, onde estão a maioria dos outros cursos da universidade, que é um campus grande que fica na região da Pampulha. Qual a importância da gente ter esse complexo, né, esse campus saúde, na região central da cidade? Então, a localização da Faculdade de Medicina, ela se deve à presença da região hospitalar mesmo. É um local onde a gente vai encontrar os principais hospitais, né, hospitais públicos, como o João 23, que é da FEMIG, o IPSENG, a Santa Casa de Misericórdia. Então, o trânsito, né, de profissionais nessa área, a interação de profissionais de outros hospitais é muito benéfico, né, principalmente no setor de estágios, né, para esses alunos. Além disso, também de outros estudantes de medicina, que acabam interagindo com os nossos estudantes, né, que vão estar próximos ali. Então, é difícil desvincular a faculdade de medicina do campus da saúde. Né? Ela precisa estar inserida o quanto antes, porque como os nossos alunos, o currículo, né, da Faculdade de Medicina da UFMG, ele é basicamente prático, né? O aluno vai aprender fazendo, ele precisa estar inserido nesse local. Ele não consegue desvincular da região hospitalar. E ainda falando sobre essa região, tem igual, né, a senhora já mencionou, o Hospital das Clínicas, que é um hospital ensino. Inclusive, a senhora teve a oportunidade de fazer residência lá, não foi isso? Isso. Então, eu queria que a professora Luciene também falasse a importância, né, dessa prática no Hospital das Clínicas, a importância do hospital para os dois cursos. Em relação à Faculdade de Medicina, o nosso currículo ele tem atividades dentro do hospital,
né, principalmente no final do curso, que a gente chama dos estágios, né, dos internatos, não só o Hospital das Clínicas, como outros hospitais, pelo número grande de alunos que a gente tem, mas eles vão fazer parte, né, dessas atividades, a grande parte das atividades dentro desse sistema hospitalar, né, da realidade que é o que vai ser, né, o futuro profissional deles. Professora Luciene. Desculpa, para o curso de radiologia é a mesma coisa. Assim, o Hospital das Clínicas é o local onde a gente tem mais vagas de estágio, mais opções também de especialidades, né, onde eles atuam nos estágios. Aulas práticas, às vezes, também são desenvolvidas lá. Iniciação científica também, os programas de extensão, algumas ações de extensão são realizadas dentro do Hospital das Clínicas. Então, ele é uma extensão, né, dos dois cursos, dos três também, né, porque a fonoaudiologia também é na Faculdade de Medicina. Então, é uma extensão dos cursos. Legal. Agora eu vou pedir à produção para colocar 3 imagens que são de espaços, né, que a gente vai ver alguns equipamentos. Eu queria que a professora Luciene falasse para a gente assim, dessas salas. O que são essas salas? Qual a importância delas para o curso? Tem uns equipamentos diferentes que eu não sei bem descrever e vou pedir o apoio da senhora para descrever essas imagens para a gente. Sim, aquela primeira imagem com aqueles computadores, são 32 estações, é um laboratório de processamento de imagens, que a princípio ele era exclusivo do curso de tecnologia, mas hoje ele já é aberto para os outros cursos também. É uma sala onde eles têm acesso a um banco de dados de exames mesmo, de imagens, né, de tomografia, ressonância, medicina nuclear, onde os alunos podem aprender desde adquirir mesmo, né, colocar os dados dos pacientes e processar os exames. Então, o curso de medicina também, eles têm disciplinas voltadas para a imagem, né? Então, eles também têm aulas práticas nesse laboratório, onde eles têm acesso aos exames e fazem a parte prática mesmo relacionada com a radiologia, né, de processar e entender como que aqueles exames são, no caso da tecnologia, como que eles devem fornecer os exames para os médicos laudarem, né, e os médicos como que para eles entenderem os cortes tomográficos e como que a imagem realmente aparece para eles nos setores de diagnóstico por imagem. Legal. E essas imagens são do laboratório de simulação, que é um laboratório bem grande que tem na Faculdade de Medicina, também disponível para os 3 cursos. E no caso da radiologia, esse é da medicina. Aquele anterior e o próximo, eu acho, esse é um equipamento de raio-x. Logicamente, ele não tem, né, ele não funciona, não emite radiação. Ele é utilizado para as aulas práticas, esse é um mamógrafo, para os alunos aprenderem os posicionamentos mesmo, né, para a realização dos exames. No mamógrafo tem os fantomas, que são mamas mesmo, feitos com materiais que simulam a densidade da mama mesmo, para eles aprenderem a posicionar. E o equipamento de raio-x é a mesma coisa, às vezes eles fazem uns com os outros, né, os colegas, ou a gente tem um fantoma, que é um boneco bem grande, tamanho natural mesmo, que tem as densidades muito parecidas com a densidade dos tecidos humanos mesmo, onde eles posicionam e aprendem a fazer todas as projeções que o exame de radiologia convencional exige. Então, é bem legal. E o laboratório de simulação, aquela imagem do bebezinho, no caso é do curso de medicina, mas também existe uma parte do laboratório de simulação onde eles realizam as aulas práticas de primeiros socorros, onde tem todos os materiais, os bonecos, muito realístico mesmo, para treinar as manobras de primeiros socorros. E aproveitando que já que está essa imagem aqui, queria que a professora Juliana falasse, né? Ela acabou entrando um pouco antes no curso, mas acaba que, né, tem algumas aulas então que pode ter relação, mas falar um pouco desse laboratório, né, que sempre é de muita curiosidade para a gente, que a gente vê esses manequins, tem bebês, mas também tem manequins de adultos, né? Que tipos de atividades são feitas com esses manequins, que tipo de experiências e como é que ajuda, né, na formação desses estudantes esse tipo de laboratório? Então, os novos desafios, né, eles nos forçaram
a mudar algumas metodologias de ensino, né? Então, a simulação ela já é muito difundida e o laboratório ele foi construído como se tivesse dentro de um complexo hospitalar, como se fosse uma parte do hospital, né? Uma sala de emergência, de pediatria, de ginecologia, de obstetrícia, né? A gente tem robôs cada vez mais fidedignos com a realidade, robôs que fazem parto, bonecos que suam, choram, então bebês, né, que vão ficar com a cor alterada se tiver algum grau de falta de oxigênio. Então, a gente simula situações, são simulações graves, né, em que a gente vai ensinar da mesma forma, fazendo, né, trabalhando a prática, mas com uma segurança maior, né, para o aluno. Ele vai se tornando cada vez mais confiante até interagir com o paciente real nessas situações, né? Porque os simuladores realísticos, né, eles vão morrer, mas a gente consegue ressuscitá-los novamente, né? Então, o objetivo do laboratório de simulação é uma metodologia nova de ensino que já é bem difundida. Cada dia a gente tem robôs mais tecnológicos, atualizações com novas situações, e o aluno ele consegue vivenciar, né? Existe um pacto em que a gente tenta tornar o ambiente mais próximo do real, e ele também acredita, né? A gente estimula que esse aluno participe como se fosse um paciente real, tá? A diferença é que, se por acaso tiver um desfecho ruim, isso não vai ter problema, né? O aluno não vai ficar marcado por isso. A gente vai ressuscitar, fazer de novo, até aquele grupo aprender corretamente. E uma coisa que é muito interessante, que, por exemplo, eu e a Luciane provavelmente não tivemos na nossa formação, é a integração. Você formava, e quando você chegava no hospital, você era obrigado a trabalhar, você se formou separado e tinha que integrar com outras especialidades, né? Isso era um fator de dificuldade, porque cada um tinha uma formação diferente, né? Na simulação, desde o início, a gente já consegue trabalhar isso, né? Se um curso quiser trabalhar com outro, né, isso é possível, e o aluno consegue vivenciar essa integração o mais rápido possível, né, porque isso dificulta muito a nossa vida profissional. O profissional que não consegue se integrar numa equipe é extremamente grave. Então, é o que a gente busca hoje também. A interprofissionalidade, né? Que é diferente da multiprofissionalidade, né? E aí, falando um pouco tanto de tecnologia, que é o que a gente estava falando, e também sobre essa integração, vamos colocar uma próxima imagem, que é da fachada do CDTN, né? Que é um outro espaço, não está vinculado diretamente com o curso, mas o curso tem um trânsito importante, né, no CDTN, que é o Centro de Tecnologia. Deixa eu pegar minha colinha. Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Isso, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. E aí eu queria que a senhora, professora Luciane, falasse para a gente o que é feito no CDTN e qual é a relação com o curso, né? Sim, o CDTN, embora ele esteja dentro do campus Pampulha, ele não tem nenhum vínculo com a UFMG. Ele faz parte da CENEM, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E é um centro que, para a gente, é um colaborador extremamente importante, que os alunos realizam, além de estágios, né, lá dentro. Hoje em dia, a gente tem um estágio lá, que é no Laboratório de Irradiação Gama, que é onde são feitas a irradiação de alimentos para preservar, né, mais tempo, irradiação de gemas, de material médico hospitalar. Então, eles têm esse estágio lá. E também tem alguns professores do curso que têm atuação lá, né, como pesquisadores. Então, os alunos também têm um vínculo com pesquisa.
lá dentro, né, e fora a pós-graduação também, que o CDTN também tem mestrado e doutorado. E grande parte dos nossos alunos fazem, porque a gente tem, aqui em Belo Horizonte, nós temos 2 programas de pós-graduação voltados para essa área, né, de radioatividade, que é a da UFMG, que é a Escola de Engenharia, a pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, e o CDTN, que tem também mestrado e doutorado. Então, o CDTN, por não fazer parte, né, da UFMG, é um colaborador extremamente importante para o curso. Os alunos realmente têm eles dão uma abertura bem grande para os nossos alunos. E aí, pensando na formação desse estudante, assim, a senhora falou antes da física, agora, né, das possibilidades de relação com a engenharia. O estudante ainda na graduação, ele pode fazer alguma disciplina optativa, uma formação complementar que passe por esses outros cursos? Agora tem uma nova opção, né, na universidade, que é o núcleo avançado, onde a gente pode oferecer disciplinas de pós-graduação que os alunos possam fazer, e isso vai fazer parte do núcleo avançado, né, contar créditos para eles, assim. Então, mas aí seria dentro da universidade, né? Então seria na engenharia nuclear, tá? No departamento de engenharia nuclear. No CDTN, as disciplinas lá seriam só mesmo para quem está cursando a pós-graduação. Ótimo. E agora uma última imagem que a gente vai colocar, que essa é uma foto histórica, né, muito marcante para o pessoal da medicina, que tem a visita aqui no campus, na faculdade da Marie Curie, né? Que eu queria que a senhora, a professora Luciane, falasse da importância das pessoas dessa foto, o que significa, quem era essa mulher. A Marie Curie, ela foi uma das mais notáveis cientistas, né, do mundo. Ela foi e numa época onde a pesquisa e os cientistas eram praticamente do sexo masculino, né? Então, ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em física, junto com o marido dela, o Pierre Curie, e o Henri Becquerel. Os 3 foram responsáveis pela descoberta da radioatividade, e ela que deu esse nome, né, de radioatividade ao fenômeno que eles descobriram. Isso foi em 1903, o primeiro prêmio Nobel dela, e o segundo, ela também foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em Química, e a única a ganhar prêmios Nobel em duas áreas diferentes, né, física e química. E esse segundo prêmio Nobel foi pela descoberta de 2 elementos radioativos, o polônio e o rádio. O polônio, ela deu esse nome porque ela é polonesa, então ela deu o nome em homenagem à terra dela. E o rádio, ela começou a usar esse elemento para tratar câncer na época. Então, foi uma revolução, né, enorme na área. E o mais interessante é que ela nunca quis patentear esse uso do rádio para esse fim, porque ela acreditava que, como essa função dele, né, de tratar, isso devia ser divulgado, isso devia ser mais do que estudado e aplicado por todo mundo que se interessasse. Então, ela nunca quis patentear essa descoberta dela. E aí, na década de 20, aqui no Brasil, começaram a notar um aumento dos casos de câncer. Então, foi criado o Instituto do Rádio, pelo professor Borges da Costa, que era diretor da Faculdade de Medicina da UFMG na época. E aí, em 1926, eles convidaram a Marie Curie para vir ao Brasil conhecer o Instituto do Rádio. E esse instituto era no Campo Saúde, onde hoje é o Hospital Borges da Costa. Então, essa foto é lá em frente, o Instituto do Rádio, né? Está ela sentadinha aí no meio de chapéu preto, do lado a filha dela, Irene Curie, que também ganhou um prêmio Nobel depois pela descoberta da radioatividade artificial, né? E aqui o Borges da Costa, com a gravatinha borboleta. Do outro lado, de terno preto, de óculos, é o Baeta Viana, que era professor de patologia. E ela veio a Belo Horizonte em agosto. Ela veio, na verdade, ao Brasil, ficou um tempo no Rio de Janeiro, depois veio a Belo Horizonte num dia para visitar o Instituto do Rádio. E, no dia seguinte, ela fez uma conferência no anfiteatro da Faculdade de Medicina. E na plateia, entre autoridades, médicos e pesquisadores, tinham os estudantes de medicina. E, dentre os estudantes de medicina, tinham 3 que depois virariam personalidades muito importantes, que era o presidente Juscelino Kubitschek, e os escritores João Guimarães Rosa e o Pedro Nava. Que são ex-alunos. Que são ex-alunos da Faculdade de Medicina. E o Pedro Nava, no livro dele, Beira-Mar, ele fala sobre essa visita, assim, de uma forma muito
muito bonita. Assim. Ele fala que ele teve o prazer, né, de os olhos e ouvidos dele de ver e presenciar uma mulher tão brilhante, que com seus 50, 60 anos já tinha sido agraciada com 2 prêmios Nobel, né, e que ela sempre, e ele exaltou muito a simplicidade dela, né, sempre com essas roupas longas, pretas, de botina, ele usa o termo mesmo botina, abotoada de salto baixo, as mãos muito vermelhas, mal cuidadas, o penteado muito, né, assim, bem simples, pela simplicidade dela, mas que quando ela começou a falar, quando ela subiu no palco para falar sobre os estudos dela, sobre a radioatividade, que era como se aquele anfiteatro tivesse sido iluminado com raios urânicos e partículas radioativas, de tão brilhante que ela era, né? E então assim, eu acho que essa foto e essa vinda dela, né, isso para a gente é muito simbólico que o curso de tecnologia em radiologia esteja sediado na Faculdade de Medicina, né, onde ela foi, onde ela visitou, e ela até trouxe na época as amostras de rádio, umas agulhas de rádio, que, se não me engano, quando foi o centenário dela, o professor Carlos Simal foi atrás de um monte de coisas dela, e acho que essas agulhas estão no CDTN como rejeito radioativo, né, muito bem guardadas. Uau, então, quanta inspiração, né? Nossa! E ela é fantástica, né? Assim, ela é fabulosa. Então, para a gente é muito simbólico que o curso de Tecnologia em Radiologia esteja na Faculdade de Medicina, onde a responsável por tudo isso visitou, né? Que é ela que descobriu a radioatividade, que é a ferramenta de trabalho, né, de um tecnólogo. E, em homenagem a ela, o diretório do curso tem o nome dela, é Diretório Acadêmico Marie Curie. Uhum. Então, ela é brilhante. Professora Juliana, quer falar um pouco também? Porque, querendo ou não, acaba que toda, né, essa importância dessas mulheres, né, fortes, mostram a importância, né, de hoje a gente ter tantas mais mulheres ocupando esses espaços. Né? Exatamente isso. A Faculdade de Medicina, hoje, a gente tem a maioria esmagadora são mulheres, né? Apesar que da formação, todos esses catedráticos em torno da Marie Curie são os fundadores, né, da Faculdade de Medicina, que na década entre 1911 e 1920, né, eles se reuniram, reestruturaram e formaram a que era a antiga Universidade de Minas Gerais. Só depois que veio a federalização. Mas todos eles fazem parte da história, né, da faculdade, recebem nomes, né, em homenagem de prédios, de salas, né? De salas, mas todos eles fizeram parte, como várias outras celebridades. E chama a atenção que a árvore ainda está lá. Na frente da Essa árvore mesmo? Essa árvore mesmo está lá. Está aí na frente da faculdade. E outra coisa que eu esqueci de falar, esse Instituto do Rádio, né, aqui em Belo Horizonte, ele foi o primeiro no Brasil a utilizar a radiação para tratamento do câncer. Então, por isso que ela veio visitar por causa disso, e foi criado aqui na UFMG. Sensacional. Não tem publicidade maior para os estudantes, né, escolherem o UFMG. Então, vamos falar agora um pouco também sobre algumas outras oportunidades. Em alguns momentos aqui a gente usou os termos extensão, né, que a extensão é uma frente muito importante, faz parte do tripé da universidade, né? Queria que vocês falassem para a gente sobre essas oportunidades que a universidade oferece para o estudante se formar, para se desenvolver, né? Professora Juliana, pode começar falando para a gente sobre, na medicina, né? Quais as possibilidades, por exemplo, de iniciação científica, de monitorias e também projetos de extensão? Durante todo o curso, o estudante vai ser estimulado a participar tanto no ciclo básico quanto no ciclo clínico de projetos de iniciação científica, né, onde ele vai poder desenvolver seus trabalhos junto com seu orientador, publicações, né, e a partir daí alguns desses já vão inserir depois de formados na pós-graduação, mestrado, doutorado, como se fosse uma continuidade, né?
A extensão, né, que são projetos voltados para a comunidade, né, que é um tripé, que faz parte desse tripé e um pilar extremamente importante, sofre agora uma reforma, né, curricular. Então, os projetos de extensão, alguns deles vão sofrer um avanço e serão projetos de extensão curricular. Vão fazer parte do currículo, né? Então, dessa forma, a gente vai conseguir abranger um número maior de estudantes que vão participar dessa atividade, que é uma atividade extremamente gratificante, a partir do momento que a gente devolve todo o aprendizado, o impacto para a nossa comunidade, né? E, além disso, né, alguns estudantes vão se candidatar para a monitoria, né, que são atividades também importantes do ponto de vista acadêmico, em que eles vão auxiliar, né, outros estudantes e participar, né, dessa vivência acadêmica junto a um professor orientador. Luciene, pode falar para a gente? Sim, a Juliana já falou boa parte disso mesmo. Eu acho que é extremamente importante que o aluno vivencie, né, tanto a monitoria como a iniciação científica, para que ele realmente tenha essa experiência na monitoria, no caso do ensino, né, de saber passar e de saber ensinar os colegas, e da iniciação científica para vivenciar o laboratório, vivenciar a pesquisa, para saber depois optar pelo caminho que ele vai seguir, né? Vou para o mercado de trabalho ou não, quero seguir a vida acadêmica. Eu acho que é muito importante. E a extensão agora, como a Juliana falou, passa a ser obrigatório, né? Ter uma parte do curso, uma porcentagem da carga horária desenvolvida em extensão, o que eu acho muito importante, porque realmente a gente precisa de devolver para a comunidade o que é investido, né, dentro da universidade. E então agora vai ficar mais fácil, porque antes eram programas ou projetos de extensão onde os professores faziam seleção, então nem todos os alunos teriam esse tipo de experiência, né? Agora, com essa inserção dentro da carga horária mesmo, todos vão poder ter essa experiência, né, de realmente mostrar o que eles aprenderam aqui e aplicar isso diretamente para a população. E, Juliana, queria que você falasse para a gente também de um projeto muito bacana que tem lá na medicina, que é o Show Medicina, que é um projeto de extensão, né? É antigo. O Show Medicina, ele tem, acho que, se não me engano, esse ano, 69 anos, né? Os estudantes de medicina da UFMG são bastante ecléticos, né? Começou há muitos anos, sofreu algumas interrupções na época da ditadura militar, em que foram suspensas as apresentações, mas é um evento cultural ímpar na Faculdade de Medicina, onde se abordam críticas, né? Os alunos vão abordar de uma forma bastante através da comédia, né, as vivências dele com os professores, outros alunos, situações políticas, né, também são vivenciadas, perfil epidemiológico vivenciado, e que já tem um bom tempo e uma boa caminhada, né? Muitos e muitos passaram, professores, inclusive, passaram pelo Show Medicina, né? Faz parte da Faculdade de Medicina da UFMG. Massa. E uma outra iniciativa também, que eu acho que é muito interessante, que os estudantes ficam sempre de olho, querendo saber mais, é sobre as possibilidades de mobilidade acadêmica, né? Lá na faculdade tem o CRINTER, que é o Centro de Relações Internacionais da Faculdade de Medicina. E aí... professora, explique para a gente, né, o que é o CRINTER, não sei nem se fala se é CRINTER. E como essa mobilidade entre instituições, né, pode também ser interessante para essa formação. Então, a Faculdade de Medicina, ela tem alguns convênios com algumas universidades, como a Universidade de Lille,
na Bélgica, George Washington, Sorbonne e alguns centros hospitalares portugueses, em que os alunos dos últimos anos, né, principalmente do último ano, ele vai fazer um estágio clínico fora da UFMG, da Faculdade de Medicina da UFMG. Né? É lógico que a gente avalia carga horária, se o aprendizado vai ser o mesmo, e ele consegue vivenciar não só a parte do intercâmbio, mas também conhecer novas tecnologias, processos de trabalho fora da UFMG e trazer isso para a sua formação. Né? Além da participação nesses estágios, tem também alguns convênios com faculdades, com centros de pesquisa, né, fora, como Colônia, na Alemanha, em que o aluno pode também, uma universidade também na França, Chantilly, na França, em que ele vai fazer esse intercâmbio e fazer pesquisas fora. E o CRINTER tem avançado muito nisso, para oferecer essa mobilidade para um número maior ainda de estudantes, para que seja possível, né, fazer esse intercâmbio, essa socialização fora do país. Uhum. O nosso tempo está chegando ao fim. A senhora quer complementar alguma com essa questão da mobilidade, professora? O curso de tecnologia a gente teve poucos alunos até hoje, assim, também o curso é muito recente. Recente, 13 né? anos, Uhum. A gente teve 3 alunos, 2 foram para Portugal e agora uma que está na Itália, deve voltar agora no meio do ano, com esse mesmo propósito, né, de conhecer áreas, né, relacionadas ao curso em outro país, e essa carga horária ela é integralizada, né, para o aluno, então acho que é uma experiência muito válida. E o CRINTER ajuda bastante, né, com essa questão toda de como fazer, da documentação, de acompanhar o aluno. Então, uhum. Agradeço demais a presença das duas aqui hoje, tá? Por essa conversa. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos estudantes. Então, agradeço. E agradeço vocês também que acompanharam a gente. Para saber mais informações sobre a mostra, é só acessar o site www.fmg/mostra. E a gente também está no Instagram, no @MostraSuaFMG, e no TikTok, no FMGBR. Então, até mais. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima conversa. Mostra sua UFMG.